Vamos entender que essa garrafa aqui é a sua empresa. Então, aqui dentro da garrafa, as coisas estão funcionando. Mas quem está dentro da garrafa não consegue ler o rótulo. Quem lê o rótulo da garrafa é só quem está do lado de fora. Então, se esse empresário não conseguir sair dessa empresa, se ele não entender que ele precisa sair para ele ler o rótulo, para entender o que está acontecendo no mundo, no mercado, no setor dele, no concorrente, se ele não sair para esse mundo externo, ele nunca vai ler o rótulo. Ele vai estar eternamente dentro da garrafa. E isso é o que vai minando a energia, que vai minando a saúde, vai minando essa força. E vai chegar uma hora que ele vai entregar os pontos, vai fechar esse negócio. Ou vai até continuar, vai manter, mas com uma vida que não precisa ser assim. Não quer dizer que seja fácil, mas pode ser um pouco mais leve. Sejam muito bem-vindos a mais um IBcast. E hoje a gente está aqui para falar de cultura, daquilo que é a base das empresas, né? Porque muita gente olha para o negócio, olha para o faturamento, olha para o marketing, mas tudo antecede. E nada mais... Apresenta, por favor, Flávia. Gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do IBcast, um espaço que a gente conversa com líderes, gestores, com pessoas que inspiram a nossa trajetória. E hoje nós temos o prazer de receber aqui a Raquel Brasil. Muito obrigada. Obrigada. Raquel é uma mentora, consultora, empresária há mais de 20 anos, que vai contar um pouquinho pra gente sobre cultura organizacional, sobre liderança. Ela teve um papel muito importante na história da Flow também. E hoje é um prazer te receber aqui e poder conversar um pouquinho mais com você. O prazer é meu de receber esse convite e poder compartilhar um pouco com os empresários sobre a minha trajetória e sobre o que a gente tem feito na vida de alguns empresários. Uau. E quando a gente olha para a cultura, Raquel, se pudesse traduzir para quem não entende muito bem ou para quem dá aquela pré-julgada, assim, se pudesse mostrar em poucas palavras o que significa implementar uma cultura na empresa. Bom, primeiro vamos falar o que é cultura, né? Boa, Vamos começar do começo. Vamos começar do começo, porque quando a gente começa de falar de cultura, a nossa experiência é que as pessoas costumam ser um pouco avessas, porque parece uma coisa muito intangível, uma coisa muito abstrata, falar de cultura organizacional. E pior, até algum tempo atrás, cultura organizacional era um assunto tratado muito dentro das grandes organizações. Então, era um tema muito trabalhado nas multinacionais. Então, quando a gente fala de pequeno, de médio empresário, ele olhava para aquilo e falava, isso não é para mim, isso é coisa de multinacional. Tá distante, né? É tipo impossível, né? A gente estava comentando sobre uma cliente minha na Alemanha. Ela tem uma empresa de tradução simultânea. Então, ela tem lá vários intérpretes, ela faz trabalho para o mundo inteiro. Mas é uma empresa pequena, apesar dela ter intérpretes que alguns são funcionários, outros são parceiros, né? Mas em vários países do mundo, o escritório é pequenininho. Era ela, a secretária, mais uma pessoa. E ela conta que ela sempre fazia tradução de eventos sobre cultura, porque ela trabalha muito para a multinacional, e ela escutava aquilo sempre muito encantada com aquilo, mas sempre com aquela ideia de que isso não é para mim. Isso não é para mim, isso não é para mim. Até que um dia ela me ouviu falar sobre cultura voltada para a pequena e média empresa e ela falou, olha, será que agora é possível? Será que ouvindo desse jeito parece que dá para fazer? E a gente acabou fazendo realmente um trabalho dentro da empresa dela. E, apesar de pequenininha, foi um trabalho que gerou uma transformação gigante dentro da empresa dela. Bom, então, cultura, para a gente começar a falar, é um conjunto de valores, de tradições, de histórias dentro de uma organização. Mas para trazer aqui um pouco mais, para a gente já colocar numa linguagem mais simples ainda, cultura nada mais é do que a vida como ela é dentro da empresa. É a forma como as coisas funcionam. Então, o que é isso? É o jeitão da empresa funcionar. Então, aquela conversa, sabe aquelas conversas de corredor dentro da empresa? Isso é cultura. A conversa do cafezinho é cultura. Aquela conversa que surge depois de uma reunião, por exemplo, vocês vão para uma reunião difícil de final de mês, time de vendas, então o time não bateu a meta. E aí aquela reunião muito, muito pesada. E aí a reunião acabou, por alguma razão, vocês tiveram que sair da sala para atender um telefone, para resolver alguma coisa. Fica um burburinho dentro da sala, não fica? Uhum. Não fica uma conversinha? Essa conversa, se ela foi do tipo, nossa,
Mas também fulano só vem no final do mês para cobrar. Mas também fulano não ajuda em nada. Mas também a gente não tem as ferramentas, a gente não tem, enfim, uma série de coisas. Todos os problemas, né? Isso é cultura. Mas também se o time começar a dizer, por exemplo, nossa, a gente realmente pisou na bola. Esse mês foi um mês difícil, a gente poderia ter pedido ajuda, a gente poderia ter feito um plano, a gente poderia... Isso também é cultura. Então, em linhas gerais, é a vida como ela é dentro das organizações. Tinha uma frase que eu gostava muito, que durante a mentoria, né, que nós fizemos com você, que era a cultura morre depois do café da manhã. E aí, isso também era uma coisa que me pegou muito, assim. Acho que a forma como você introduziu o que era cultura pra gente olhar, né? Por que não tá acontecendo? Por que as coisas não estão acontecendo? Por que a gente tá tão ligada, né, dentro da operação? A gente tá tão profundo, assim, na operação que as coisas que são externas, que a gente precisa olhar para ver esses ruídos, a gente acaba não conseguindo visualizar. Essa é uma frase que ajuda muito também no entendimento do que é a cultura. Uma frase do Peter Drucker, um dos papas da administração moderna. E a cultura come a estratégia no café da manhã. Exato. É mais ou menos assim. Ela não espera nem o almoço. De manhã ela já chegou, ela já destruiu tudo que você construiu. E aí um exemplo assim, né, para ajudar a ficar mais claro. Então vamos dizer que vocês fizeram um trabalho no dia anterior, um workshop com design thinking, com post-its colados em todas as paredes e quadros brancos e não sei mais o que, tudo estruturado para um trabalho diferente a partir daquele dia. E aí todo mundo alinhado, né? Tudo vai funcionar a partir de amanhã, 8 horas da manhã, então a gente começa, certo? E aí virou o dia, e aí, por alguma razão, você teve um problema e não conseguiu chegar na empresa cedo. Então, um filho que ficou doente, alguém que precisou de uma ajuda, você passou mal, enfim, acordou tarde. Você não vai conseguir chegar às 8 horas da manhã, conforme combinado, mas você é o dono da empresa. Então, você avisou que por essa razão você não vai chegar, e você chegou na empresa por volta de 10 horas, 11 horas da manhã. Crente que está tudo funcionando. E aí, a hora que você chega lá, não tem nada funcionando. E aí você começa a perguntar, o que foi que aconteceu? Mas a gente não combinou, mas a gente não desenhou, mas o projeto não estava pronto. Aí começa, então, é porque a impressora não funcionou, é porque o motoboy não chegou, é porque fulano chegou atrasado, é porque... Isso é a cultura, que comeu a estratégia, toda a estratégia desenhada no dia anterior, a cultura comeu de manhã. É real. No café da manhã. Sabe de uma coisa que a gente implementa aqui na produtora, que é muito forte, eu falo assim, cara, não me apresenta problema, me apresenta solução. E o quanto isso movimentou desde meu irmão, que tá com a gente já desde os 13 anos dele, hoje ele tem 17. Ele já vem com um problema, ele já vem com a possibilidade de solução. Porque apresentou o problema ali na impressora. O problema é óbvio. Mas e aí, o que você fez com isso? Então, na hora que você começa, muda o jogo. E pode ser que nem você falou, né? Numa empresa, a gente hoje é 4 pessoas, mais os agentes de A, né? Sim. Mas a gente tá um time de 4 aqui que tem que estar. E tem que estar. Não, juro por Deus, para cada agente de A tem a cultura alinhada. É real. Sim, isso. Sim. Porque senão ele não funciona direito. Então, isso é muito forte, né? A pessoa parar de achar que é para grandes empresas e trazer. Porque é isso que vai permitir, Flávia, você tem certeza que você sabe disso, a empresa ser grande. Sem dor, num sentido de sofrer, de doer. Muito forte, viu? O seu trabalho é surreal mesmo. Tem dores. É claro que a expansão de um negócio, ela vai trazer uma série de desafios, independente de qualquer segmento, setor, contexto econômico, de mercado, enfim. Mas quando essa cultura, ela é forte, e você tem na empresa uma liderança forte, porque a gente só tem cultura forte quando a gente tem uma liderança forte. A gente vai conseguir passar por esses desafios, a gente vai conseguir passar por essas turbulências de uma maneira diferente. Com a estrutura, ela vai continuar firme. A gente vai fazer mudanças, a gente vai precisar fazer uma série de ajustes, demissões, contratações, enfim. Mas a base, ela vai estar forte. Então, assim, uma boa imagem que eu gosto muito de trabalhar, né, para a gente explicar um pouco o que é também a cultura. Porque a gente fala de cultura, mas cultura é
é uma série de elementos que a gente precisa trazer para dentro dessa palavra. Então, a gente está falando da missão dessa empresa, a gente está falando da visão. Então, deixa eu voltar um pouquinho para as pessoas entenderem o que é cada coisa. Porque, às vezes, a gente pega uns documentos que, assim, um embrólio. Uma coisa está num lugar que devia estar na outra. Então, a gente vai falar sobre a missão, que é aquilo que a empresa faz. Essa empresa nasceu para fazer o quê? A gente precisa falar de visão, que é para onde essa empresa está indo, qual é a direção para onde nós estamos caminhando e para onde a gente quer chegar. E os valores, que vão ser a sustentação de todo esse trabalho. Então, os valores vão sustentar essa cultura. Então, imagina uma locomotiva. A locomotiva é a sua empresa. Então, você tem lá dentro, você tem a própria locomotiva, e lá dentro você tem os assentos, você tem as pessoas que estão lá dentro. Então, essa é a sua empresa. E aí você precisa... Essa locomotiva só vai sair do lugar se ela tiver um trilho. Não tem como ela sair se ela não tiver o trilho. Esse trilho, além dele ser essa estrutura, ele vai dar a direção. Então, é como se esses trilhos fossem a cultura dessa empresa. Muito bom. Então, que vai levar para algum final. lugar. Tem um destino final. A gente precisa saber, nós, enquanto donos de empresa, a gente precisa saber para onde a gente está levando essa organização e a gente precisa contar para as pessoas. As pessoas que trabalham para a gente, elas precisam saber para onde nós estamos levando esse grupo de pessoas. E Raquel, me conta um pouquinho, assim, a cultura, ela já é muito presente na sua vida, mas como foi que você chegou, né? Quando você decidiu mentorar, decidiu seguir para a consultoria, você não é de Indaiatuba, né? Como foi essa parte da história, assim? Então, eu sou de Belo Horizonte, estou em Indaiatuba há 4 anos. E a minha jornada começou na indústria automobilística. Então, eu venho da indústria automobilística. Como eu sou de Belo Horizonte, então ali a gente tem a Fiat, que é muito forte. Então, eu trabalhei muitos anos nesse ambiente. E aí, depois de um tempo, eu fui trabalhar no Sebrae de Minas. E o Sebrae, naquela época, ele tinha uma área de negócios internacionais. Então, eu fui trabalhar nessa área internacional do Sebrae. Então, eu trabalhava com uma série de projetos de multissetores com viés internacional. Então, ou era alguma coisa voltada para a exportação ou para buscar boas práticas no mercado internacional. Então, durante 13 anos, eu fui a responsável por essas missões empresariais, ou seja, levar esses empresários para essas feiras, para visitar empresas, para a gente entender o que estava acontecendo lá fora e trazer essas boas práticas aplicadas aos negócios que a gente acompanhava, né? E nesse meio tempo, eu e meu marido, a gente sempre empreendeu. Então, a gente já teve cafeteria, e também era uma loja de chocolates, a gente teve loja de bolsas e calçados femininos, a gente teve uma assessoria de comércio exterior. Então, a gente foi empreendendo, mesmo eu trabalhando lá como CLT. E aí eu comecei a observar, ao longo dessa jornada, que alguns empresários, eu viajava muito com eles, então eu passava muito tempo com eles. E eu falo que, assim, missão empresarial é uma ótima oportunidade de a gente conhecer as pessoas, porque a gente toma café junto, almoça junto, janta junto. Então, assim, uma semana inteira, então a gente tem a oportunidade de realmente conhecer as pessoas. E aí eu comecei a perceber um pouco mais as dores desses empresários, porque a gente tinha, sim, projetos, a gente tinha metodologias robustas. Eu trabalhava com uma metodologia especificamente que a gente trouxe da Espanha. Era uma consultoria espanhola e a gente trouxe para o Brasil, nacionalizou, colocou a coisa para funcionar. Então, tinha metodologias muito que já foram testadas, que realmente funcionavam, mas ainda assim, algumas coisas a gente não conseguia avançar com esses empresários. E eu ficava me perguntando, por que a gente tem a melhor metodologia, os melhores consultores, a gente tinha acesso aos melhores consultores do mercado no Brasil, não necessariamente só em Minas. E por que alguns empresários despontam ao longo de um projeto e outros não saem do lugar? Ou, às vezes, até morrem no meio do caminho. E aí,
também eu ficava sofrendo com as nossas dores dentro das nossas empresas. Meu marido sempre ficou mais focado na gestão, na estratégia do negócio e muito da operação também, porque era pequena empresa. E eu via também algumas dores que a gente não conseguia vencer. E eu tinha acesso a esses consultores que eu estou contando para vocês aqui. Por que a coisa não funciona? E aquilo começou a me incomodar, aquilo começou a mexer comigo ao ponto de eu começar a querer entender sobre isso. Então eu fui estudar, fui mergulhar nesse universo e acabei caindo, né, descobrindo que tem uma tal de cultura que é o que mais importa. A gente falava um pouco de cultura, mas não com a clareza que eu tenho hoje. E aí eu fui entender que a chave dessa mudança é a cultura organizacional. E aí, neste momento, eu resolvi fazer uma transição de carreira. E eu entendi que fora da organização eu poderia ajudar esse empresário de uma forma diferente. E foi assim que eu comecei, então, a trabalhar com donos de empresa, focado sempre no dono do negócio. Então, no CEO ou a alta liderança, porque às vezes tem um CEO e tem uma diretoria, né? Sempre na alta liderança. Porque na minha jornada também eu entendi que não adianta trabalhar com times se a gente não trabalhar a liderança da empresa. Não vai funcionar. Vai funcionar nos primeiros meses, né? A gente vai produzir documentos lindos, a gente vai fazer workshops excepcionais, mas se a liderança não comprar a ideia e não segurar as rédeas, porque é a liderança que segura as rédeas da cultura nas mãos. Se essa liderança não estiver segurando as rédeas, em 6 meses a gente perde o trabalho. Vai tudo pro lixo ou para uma gaveta. Qualquer. E por que você faz o que você faz hoje? Assim, que te motivou, além disso tudo, né? Dessa necessidade, assim, de querer aprender também. Mas aí você tem uma passagem ali pela Falcone também, como mentora. E quais foram os desafios que você enfrentou nessa transição, assim, toda? Então, por que eu faço o que eu faço? Nas minhas leituras, né, nesse mergulho que eu contei para vocês que eu comecei a fazer, eu descobri uma frase num livro. E ela dizia assim: eu acredito que em cada empresa haja alguém enlouquecendo lentamente. A hora que eu li essa frase, que frase, eu falei, gente, é o meu marido. Falei, é ele. Olha né? só. Tá enlouquecendo lentamente. E comecei a me lembrar dos empresários que a gente atendia dentro, né, de alguns projetos, como eu comentei aqui com vocês. E eu falei, é isso, é sobre isso. As pessoas vão enlouquecendo lentamente. E quando a gente não consegue resolver essas questões dentro da empresa, a gente começa a ver o empresário enlouquecer, adoecer. Então, vem uma série de problemas, não só na empresa, não só para essa pessoa física, mas para uma família também. Tem sempre uma família atrelada a essa empresa. Né? Então, eu comecei a entender que várias coisas que acontecem dentro da empresa, o empresário leva para dentro de casa. Aí o que acontece dentro de casa, ele também vai levar para a empresa, porque é uma pessoa só. Nós somos seres holísticos, não tem como, não existe essa coisa de vida social, vida acadêmica. Não, é um só. Então, imagina uma empresa se deteriorando. A gente já tem um cenário econômico, político, social não muito favorável. E esse empresário assistindo a tudo aquilo, muitas vezes sem saber o que fazer, né? E, ao mesmo tempo, muitas vezes, essa família vai ruir. Sim. Vai ruir da mesma forma. Isso impacta nos relacionamentos com o filho, com a esposa, marido, enfim. Em gerações, né? Em gerações. Então, isso foi uma coisa que começou a arder dentro de mim. Então, eu comecei a entender. Eu falei, olha, se eu começar a fazer esse trabalho dessa maneira, trabalhar com a cultura da empresa, se eu conseguir ajudar, primeiro, fazer esse empresário entender o que é cultura. Esse é o desafio número 1. Isso que eu ia falar. Esse deve ser o maior desafio, você chegar para o empresário e fazer com que ele entenda que a cultura é mais importante. E que se ele não cuidar da cultura, fica dinheiro na mesa. E que se ele não cuidar da empresa, da cultura, tem uma série de coisas que certamente vão acontecer. Enfim, então, eu comecei a falar sobre esse assunto. Comecei antes mesmo de fazer a minha transição de carreira, eu comecei a falar nas redes sociais. Essa empresária é uma brasileira na Alemanha que eu comentei.
ela me viu na internet falando sobre Através de um cultura. conteúdo. Mas assim, com uma abordagem simples. Foi assim que o meu escritório nasceu também, para que a minha ideia era que a gente conseguisse levar conhecimento tangibilizado para as empresas. Legal. Porque eu cansei de ver conhecimento em apostilas, conhecimento em não sei quantos milhões de vídeos, né? Agora na prática, Na empresa. prática, onde ele olha e fala assim, entendi, consigo fazer. E no dia seguinte ele já consegue aplicar. Então, isso para mim era uma coisa que fazia muito sentido. Então, o meu escritório nasceu com essa missão, né, de levar conhecimento tangibilizado para ajudar nesse processo de transformação das empresas. Então, eu comecei a falar na internet, comecei a me capacitar em mentoring, uma série de outras coisas. Nessa jornada de me aperfeiçoar em mentoring foi quando a Falcone me descobriu. E aí eles me convidaram para fazer um trabalho, porque a Falcone estava começando, naquela época, a abrir um braço de desenvolvimento da Falcone, que é a First Falcone, que trabalha com lideranças. E a gente fez um trabalho juntos também. E aí, ao mesmo tempo, nascendo o meu escritório, e a gente começou a trabalhar dessa forma. Sempre, assim, muito na indicação, muito porque o empresário vive a transformação, o outro vê, quer saber o que aconteceu, é um comentário que surge, procura fulano. Tem um caso de um empresário que ele me procurou e falou assim, olha, é o seguinte, eu não sei para que eu vou te contratar não, mas me falaram que você vai resolver o meu problema. Eu fiquei pensando, meu Deus, né? Qual será o problema dele? Mas enfim, realmente ele contratou, a gente fez um trabalho, mas ele não sabia nem do que se tratava. Mas no nosso caso, eu posso dizer que foi basicamente assim, foi por conta de uma cliente em comum, que acho que estava passando pela consultoria, mentoria com você, e ela me indicou um livro. Falou, comecei a ler um livro numa mentoria e você precisa ler esse livro. Eu falei, mas que mentoria é essa? Aí ela pegou, apresentou você, e aí foi quando a gente foi começando a conversar. E realmente, né, eu acho que esse momento de você como empresário aceitar que é importante olhar, parar tudo que você está fazendo, porque o dia a dia tá ali, é funcionário, é cliente, é meta, é entrega, mas você parar e reservar. E eu lembro que isso foi um dos pontos que você colocou desde o começo. Esse momento, essa manhã, é um bloqueio da sua agenda para resolver a cultura da empresa. Então, fazia parte do meu trabalho, né? Mas a gente mudar essa chavinha de que agora eu preciso dar uma pausa para olhar para isso é muito difícil. Como que um empresário hoje pode identificar isso? Que dica você daria, né, para que chegassem a buscar essa melhoria dentro da cultura, assim? Como que ele pode enxergar isso, que essa necessidade. Pode ser que ele tenha um problema de cultura? Isso. Olha, a gente tem alguns elementos do nosso dia a dia, porque, na verdade, a cultura ela está nas pequenas coisas. Muitas vezes a gente fica esperando um grande problema dentro da empresa, justificar uma contratação de uma consultoria, ou entender sobre o trabalho, ou começar a se dedicar a ler sobre o tema. E não, a cultura está naqueles comportamentos diários, né? Então, por exemplo, comentários que você, enquanto empresário, pode fazer. O meu estoque vive desorganizado. Esse povo só chega atrasado. As reuniões não têm nem horário para começar, nem horário para terminar. Reunião sem pauta. Aquela confusão de nunca se sabe se a sala vai estar reservada para um, se vai estar reservada para outro, e uma reunião começa a vir em cima da outra. Essas coisas, assim, a cozinha, a empresa que tem uma cozinha que as pessoas usam, né? Quando você chega, aquela cozinha está naquele estado, você fala, gente, mas quem passou por aqui, né? Coisas assim, você começa a entender que tem alguma coisa errada. Um elemento que a gente viu numa empresa que a gente fez um trabalho, a torneira completamente aberta para tudo. As pessoas tinham uma liberdade para comprar. Era só mandar o pedido para a área de compras, que a área de compras comprava. E a empresa estava passando por um momento financeiro difícil, então uma coisa, né, não conversava com a outra. Mas a gente descobriu isso num trabalho de cultura. Então, vou dar um exemplo dessa empresa especificamente. É uma empresa que trabalha com projetos muito grandes, então o cliente, geralmente, quando contrata um serviço, ele é presenteado com um kit muito lindo e tal. E aí descobriu-se que tinha um armário lotado desses kits lindos, nada baratos, e as pessoas continuavam mandando fazer kits. Coisas assim, que parecem coisas simples, mas no final do trabalho que a gente fez com essa empresa,
E esse empresário especificamente achava, ele entendia que cultura era um papo filosófico. Ele contratou porque ele entendeu em algum momento que ele precisava, mas continuava achando que era um papo filosófico. Pode ser um papo filosófico, mas ele vai trazer um determinado resultado. Essa empresa, especificamente, no final de tudo, a gente conseguiu medir que eles tiveram uma redução de 40% do custo fixo da empresa. Com um trabalho de cultura, um papo filosófico. Um trabalho filosófico, né? Uma economia. Eu amo filosofia. Que traz um benefício financeiro. A gente sente no bolso, a gente sente no caixa da empresa. E existe hoje uma diferença, porque, por exemplo, para quem não tem tanto conhecimento da cultura, ouvindo você falar, vai pensar, pô, mas se eu tivesse um processo bem definido, isso não seria a mesma coisa? Qual seria hoje essa diferença entre a cultura da empresa e um processo? Um complementa o outro, mas a cultura vem primeiro. Eu acho que as duas coisas podem caminhar juntas. É até bom que elas caminhem juntas, mas a gente tem que dar um primeiro passo primeiro, que é a cultura, que é o entendimento. A gente começa com o entendimento. Se eu chego já com processos, eu já estou definindo como é que a coisa vai funcionar, eu estou dando um recado de que é assim que vai funcionar e pronto, né? As pessoas não entenderam até para ter adesão, né? E a gente já chegou a uma conclusão, a partir de todo o trabalho que a gente tem feito ao longo desses anos, que se as pessoas não entenderem o porquê, elas não vão fazer. Duas coisas, se elas não entenderem o porquê e se elas não entenderem que aquilo é bom para elas. Se for também só bom para a empresa, não vai fazer. Não espere que não vai fazer. Mas se ela entender que aquilo vai trazer um tipo de conhecimento para ela, aquilo vai trazer um benefício financeiro, ou aquilo vai diminuir o trabalho operacional dela, enfim, não importa qual seja o benefício, mas as pessoas precisam entender que elas vão ganhar alguma coisa com aquele processo de transformação, senão elas não vão aderir. Ou não vão aderir porque ela não se encaixa, né? O perfil, o fit cultural dela não vai se encaixar com a cultura da empresa, ou também por essa questão. Não entendi por quê, a coisa vem goela abaixo. Exato. Não vai fazer. O fit cultural também foi outra aula incrível. Eu tô aqui já quase entregando a mentoria toda dela, mas é porque realmente impactou muito a agência. Mas o fit cultural também era algo que eu não tinha conhecimento, assim, e também foi um ponto ali que fez muito sentido pra gente na hora de selecionar, né, um candidato. Esse processo também é muito importante. Hoje, o que você pode trazer pra gente, assim, passar um pouquinho sobre fit cultural para as empresas? Assim, traduzindo de uma forma bem simples, o fit cultural são as características que uma pessoa precisa ter para trabalhar na sua organização. Não quer dizer que ela seja boa ou ruim, enfim, a questão é, as características que ela tem, elas se encaixam na cultura da minha empresa. Eu defini uma forma dessa empresa funcionar. Essa pessoa, ela se encaixa ou ela vai me dar dor de cabeça? É mais ou menos uma análise que a gente precisa fazer primeiro, defino qual é o fit cultural aqui junto com o trabalho de cultura, e aí quando eu contratar eu vou fazer essa análise. E o que acontece muitas vezes é que quando a gente não respeita esse fit cultural, a gente vai ter problema lá na frente. E demitir uma pessoa, o processo de contratação já é um processo caro. Toma tempo e toma dinheiro da empresa. Imagina depois ainda ter que desligar essa pessoa. E ainda mais você passa treinando a pessoa, investindo na pessoa. E porque lá na frente você percebeu que algo muito sério não tem a ver, você perdeu não só o tempo, é o tempo de produzir aquele profissional, de realmente qualificar ele. Muito forte isso. Eu costumo dizer que um processo de contratação, que as pessoas perguntam, mas como? Como que a gente vai saber? A gente tem no mercado hoje uma série de testes que qualquer consultoria de RH pode apoiar nesse processo, mas além dos testes, o que eu gosto muito de trabalhar é com uma entrevista com o dono da empresa ou com o líder desse departamento, porque as pessoas também gostam de terceirizar, né? Exato. Manda para o RH e deixa que o RH contrata. Aí quando chega a pessoa, mas não era bem assim. Então, primeiro, participa do processo. Desde o início, participa do processo, né? E a segunda coisa é criar um momento dentro desse processo. Por exemplo, passou por todas as etapas. Sentar com essa pessoa não é para fazer uma entrevista com aquele script que qualquer pessoa encontra na internet. Não. É sentar para bater um papo, para tomar um café.
A gente precisa deixar essa pessoa à vontade, o máximo possível. Porque na hora que a pessoa está à vontade, eu consigo descobrir minimamente quais são os valores dessa pessoa. Numa conversa. Porque aquele script, todo mundo pode treinar. Exato. Vai te trazer respostas prontas. E aquilo não vai resolver a questão. Agora, quando você senta para tomar um café, cria um ambiente onde essa pessoa pode ficar um pouco mais relaxada. É claro que ela vai estar tensa naturalmente, mas a gente vai facilitando o processo e a gente vai conversar sobre a família, sobre o que ela gosta de fazer, sobre o que é importante para ela, sobre o que você tem lido, sobre que filmes você tem assistido, se gosta, se não gosta. E a gente pega as pessoas nesse tipo de pergunta de situação. Então vamos pra prática? Vamos lá. Vamos fazer esse rolê agora, aqui. Estou aqui para ser contratado pela tua empresa. Como é que você conduziria essa conversa? Então a gente vai conversar aqui. Eu vou fazer uma única pergunta que eu acredito que já vai talvez trazer clareza. Então, muito bem. Que bom que você chegou nessa etapa, já passou por todo o processo. E eu queria te conhecer um pouco mais, saber um pouco mais sobre a sua vida, sobre as coisas que você gosta de fazer. É importante para nós aqui na empresa conhecer um pouco mais a vida desse novo colaborador. A gente preza por essa aproximação. E você gosta de ler? Me fala um pouquinho se você gosta, se já leu. O coração já está acelerado aqui. Ou se por enquanto, nesse momento de vida, não está conseguindo ler. Muito bom. Como é que funciona o meu processo de aprendizagem? É ouvindo. Então eu ouço muita coisa e coisas direcionadas àquilo que tem me chamado a atenção. Então, para você entender, hoje eu tenho um agente de IA que eu treino ele para ele reproduzir o podcast que eu quero ouvir, Flávio. Então, olha que louco. Em vez de eu ficar ouvindo podcast alheio de gente alheia, eu jogo o livro que eu quero e falo, produzo o texto de um podcast onde mostra o momento de vida que eu tô e falo, produzo o texto desse podcast. Aí eu jogo para uma outra IA e aí ela consegue, aí eu começo a ouvir 1 hora de podcast do assunto que eu quero. Doideira, né? Mas faz muito sentido. Porque em vez de ficar ouvindo outras pessoas... Quais os temas que você mais busca? Boa. Eu sou apaixonado por desenvolvimento. Eu acho que se conhecer. Conhecer como que tua mente funciona. Por exemplo, esse quesito. Cara, eu não consigo ler 50 minutos, mas se eu colocar algo que me interessa, Então, desenvolvimento da mente. Sou apaixonado por... Hoje, estou muito focado numa questão da alimentação, aquilo que eu como. Então, estou estudando demais o que comer carne funciona, gordura animal. O que mais que eu estou escutando? Eu sou meio nerd, sabe? Eu gosto de jogo. Eu estava agora ouvindo um podcast de jogo, de videogame. E estou curtindo muito sobre relacionamento. Então, eu tenho minha noiva, a gente está querendo evoluir junto cada vez mais. Então, a gente sempre está ouvindo coisas para se conhecer um outro, sobre destino. E sou um cara 100% cristão. Então, sempre vou estar ouvindo sobre conhecimentos bíblicos. Os meus agentes de IA têm esse fundamento também. Então, é mais ou menos isso que eu faço, que eu ouço, que eu estudo. Nossa, que interessante. Tem muita coisa que você falou aí que conversa muito com as coisas que eu gosto. Uau! Me conta um pouquinho, essa parte de desenvolvimento humano, quais são os autores ou os consultores, as figuras que estão relacionadas com esses temas que você mais gosta de ouvir? A gente pode citar, por exemplo, na área da psicologia tem Jordan Peterson, é uma linha de psicologia que eu adoro. E, para mim, um dos caras mais massas que existe nessa parte de desenvolvimento é Napoleon Hill. Então, tem alguns livros ali atrás e eu acho que esses são os que mais pegam. A gente estuda um pouco também de, nomes agora, eu vou lembrar nomes de livro, 48 Leis do Poder, então a gente tem muita coisa. É mais nessa linha. Olha, Jordan Peterson, adoro. Pra mim é a melhor linha. Consumo muito das coisas dele. Não, uma dúvida, você consome mesmo ou você tá falando pra criar um raporte? É real. Não posso mentir. Não, porque às vezes tá que nem aquele rapport, né? Que nem aquele... Eu vou achar alguma coisa na sua fala, um ponto de conexão. Então, assim, eu achei vários, mas como a gente tá falando... sobre negócios, eu vou buscar, você falou de desenvolvimento humano, você foi pro Jordan Peterson, não está tão relacionado ao negócio, muito bom. Mas ele é um cara polêmico. Polêmico. Então, eu vou querer entender um pouco o que você realmente sabe sobre Jordan Peterson. Se é só bonito de falar, né? Boa. Ou se aquilo que ele... Porque isso vai, inclusive...
Me dá uma informação que se você é mais para a direita ou mais para a esquerda. Exatamente. Você vai construindo Você já. só com o Jordan Peterson você já lê. Você já lê. Se realmente o conteúdo cristão que você diz que consome é verdade ou não é verdade, então aí eu vou te Muito pedir, bom. me fala um pouco, por exemplo, 12 regras para a vida, não sei se você já consumiu Sim. alguma coisa, o que mais te chamou a atenção naquele livro? Cara, uma coisa que me chamou muita atenção e que mudou minha maneira de ver, e eu acho que tem tudo a ver com a minha noiva também, que ela é veterinária, é que tem uma regra que ele fala assim, pare tudo que você tá fazendo, vou parafrasear, e faça um carinho num cachorro. Cara, eu vivo tão num piloto automático, sabe? De tipo, vamos fazer acontecer e vamos pra lá. E aí tem uma regra lá, faça um carinho no cachorro. Falei, mano... E isso me constrange todos os dias que eu chego em casa, eu lembro dessa regra e falo, não fiz carinho na Fênix, não. Será que eu tô desfrutando de fato da vida? Ou será que eu só tô preocupado com o resultado? Então essa regra me marcou bastante, assim. Então, olha só, eu já entendi o que ele realmente gosta, o que ele faz quando ele... O que ele vai fazer quando ele estiver fora da empresa. E a gente foi construindo uma conversa que, para ele mentir sobre todas essas coisas, ele pode ter mentido. Sim. Ele pode ser uma pessoa que consome uma série de conteúdos e pegou um pouquinho de cada coisa. Mas isso já vai dar para identificar. Mas eu já vou começar a ver, na hora que eu pergunto, principalmente, o que do livro que te chamou a atenção, que você mais gostou? Duas coisas. Primeiro, a regra que ele me trouxe. Se você leu, você sabe que existe, que tá lá. Primeiro, eu sei que existe. Mesmo que eu não soubesse... É fácil também de eu saber depois. Né? A IA vai me contar se isso tinha ou não. Mas, como eu conheço, essa regra, por exemplo, pode ser uma regra que, para mim, eu vou conseguir avaliar. Se esse perfil realmente me interessa ou não interessa. O quão verdadeiro será que ele foi nessa abordagem? Ele já falou da noiva, ele já falou que quer construir alguma coisa junto. Então, já está me mostrando que é uma pessoa que tem valores. Tem valores que conversam. Se fosse na minha empresa, por exemplo, ele tem valores que conversam com a minha empresa, com o meu negócio. Legal. Então, numa conversa, né, num bate-papo, ele falou sobre coisas que ele faz, que ele lê. Teoricamente, ele tem que lembrar dessas coisas, porque ele está dizendo que ele gosta. Agora, se ele mentiu, ele não vai conseguir encontrar, a mente dele vai começar a buscar o que será que eu posso falar sobre Jordan Peterson, sobre 12 regras para a vida. Se foi só para impressionar ou se de fato só para impressionar, é um conceito de vida. cara que fala assim, do que você mais gosta, que tipo de tema? Filosofia. As pessoas adoram falar. Hoje em dia tá na moda, né? Agora vamos falar profundamente. Filosofia. Nossa, que interessante. Você gosta de filosofia. Qual o último livro que você leu? Ou qual o último curso que você fez sobre filosofia? Pá, se for mentira, acabou. Você já consegue pegar aí. Mas ele pode me dar. Ele pode ser uma pessoa perspicaz e ela vai me dar. E eu vou querer saber quem é esse consultor, esse autor, esse professor. Do que ele fala? Do que ele fala que mais se conecta com você? E abrindo um disclaimer aqui, eu acho que esse tipo de consciência é bom pros dois lados, né? Com certeza. Porque se a pessoa que está sendo entrevistada também consegue entender como funcionam as coisas, para saber se aquela empresa faz sentido ou não. Sim, a gente tem casos de alguns clientes nossos que fizeram o processo de onboarding, a gente chama esse processo antes da pessoa. A pessoa já passou por entrevista, então foi contratada, então ela vai passar por um processo de integração, ou seja, ela vai conhecer essa empresa. Teoricamente, era isso que tinha que acontecer. Sim. Né? Eu sei que muitas pessoas já são jogadas no fogo. Vamos. Mas faz de conta, né, que a gente consegue isso em todas as empresas. Ela vai passar por um processo de integração, ou onboarding, e depois que ela realmente vai começar a trabalhar. Nesse processo de onboarding, é uma oportunidade dessa pessoa também entender se ela vai dar conta de trabalhar naquele ambiente. Eu tenho um exemplo perfeito para trazer. E aí já entra numa outra pergunta que eu quero fazer também. Nós não tínhamos esse processo de onboarding, né? Então, era exatamente assim, no começo, nós fazíamos a entrevista, nós não tínhamos até então um departamento de RH para fazer essa seleção. A seleção sempre era feita por mim ou pela minha sócia. E aí, a pessoa já entrava no meio do furacão ali, né? Com o negócio acontecendo, a gente falava, é isso que tem, tal, um dia de integração. E ok, a pessoa tá treinada, vamos trabalhar. Depois da mentoria da Raquel, a gente entendeu o quão importante era esse entendimento do propósito, do princípio, de entender se os valores, né, daquele candidato estavam alinhados ao nosso.
E hoje, nossa integração agora, ela dura uma semana. Então, nós temos um dia de integração, nós temos um dia e meio, mais ou menos, só de onboard, entendendo todo o processo da agência. Depois, a gente tem um dia que é só das certificações. E aí, nesse processo todo, nós tínhamos uma candidata, a redatora, que era de outro estado, e ela começou a trabalhar com a gente, só que ela já era sênior. E ela fez o primeiro dia da integração, fez o segundo dia do onboard, e no terceiro dia, ela me mandou uma mensagem, acordei com uma mensagem dela, e ela falou que ela não ia mais continuar, porque ela já era sênior, e ela estava um pouco frustrada e insatisfeita por ter que estar passando por um treinamento daquele tamanho, sendo que ela já era sênior e ela já sabia o que ela sabia. Só que aí eu falei, então tá bom. Então eu conversei com a Mi, muito obrigada. A gente não vai continuar o seu processo, porque não era sobre o processo de... É sobre o perfil. É sobre o perfil. E era sobre a cultura da nossa empresa, que a gente demorou um tempo pra construir, né? E aí eu lembro que eu fiquei tão frustrada, eu fiquei muito puta. Eu falei, meu, como assim? A gente demorou tanto tempo, tipo... E hoje eu tenho outros candidatos, né? Até mesmo falando da geração Z. Tipo, como é essa geração? Como essa geração enxerga tudo isso? Você acha que existe uma dificuldade hoje na contratação da geração Z para os empresários atualmente? Olha, eu ouvi uma frase outro dia sobre essa questão da geração Z, que tem sido, né, muito falada, que é mais ou menos assim, aí é uma fala para a minha geração, tá? Uma fala para a minha geração, voltada para essa geração Z. A questão é a seguinte, nós criamos essa geração Z. Então para de reclamar, real. Para de reclamar e resolve esse negócio, porque não adianta a gente ficar querendo encontrar ferramentas, um modo diferente. Eu prefiro dizer que a gente trabalha com pessoas. Então você vai ter um grupo de geração Z, e eu posso falar, por exemplo, da minha filha, que tem 17 anos, e com 15 anos ela já estava fazendo um estágio. Com 15 anos ela montou uma startup. Com 15 anos ela estava na Inglaterra fazendo um intercâmbio. Foi sozinha, ela não foi com uma escola daqui. Eu contratei uma escola lá. Ela foi sozinha para lá. Hoje ela está com 17, ela tem um clube de leitura que tem 100 pessoas. Olha isso. Então a gente tem geração Z e geração Z. São pessoas e pessoas, né? No final é tudo sobre pessoas. É claro, então assim, entender agora. É uma geração que antigamente a gente era comando e controle, então não interessa qual era a sua vocação, não interessa sobre o que você gosta. Você ia trabalhar porque precisava trabalhar e comando e controle, você vai fazer o que está mandando e acabou. Hoje realmente é diferente. Então, esse jovem ele vai precisar encontrar qual é a conexão que ele tem com aquele negócio. Por isso que a história da visão, por exemplo, além da missão, é muito importante. Esse jovem precisa saber para onde essa empresa está indo. Ele precisa saber se ele está afim de ir junto ou se aquilo não faz sentido para ele. E aí essa coisa de, mas a rotatividade é muito alta. É muito alta, mas e naquele tempo que ele ficou com você, ele te atendeu naquilo que você precisava? Nossa, super atendeu, então pronto, missão cumprida. Eu vi toda uma mudança de branding, acho que do McDonald's, uma grande marca assim no Japão, onde lá a cultura é muito sorriso, todo mundo te trata sorrindo e tudo mais. E a nova geração não tá mais assim. E aí McDonald's não tava mais conseguindo contratar, ninguém mais queria trabalhar, porque tinha que sorrir. E tá tudo certo. Aí o que eles fizeram? Eles contrataram uma grande influencer e fizeram as novas propagandas de cara fechada. E explodiu de contratação pro McDonald's. Os jovens queriam trabalhar lá, porque não eram mais forçados a sorrir. E olha que louco, né? Tem tudo a ver. Até quando a gente vai ficar reclamando daquilo que nós mesmos criamos? Ou a gente vai buscar uma solução. E isso movimenta todo um cenário. Porque traz pra responsabilidade, né? Sim. Exato. Nossa, é a história da gente ficar sempre querendo achar um culpado, né, pelos nossos problemas dentro da empresa. Então vai ter sempre um culpado. É a geração Z, é o mercado, é o governo. E eu estou para dizer que 99,9% o problema está na cultura. Não quer dizer que não tenha outros problemas, é óbvio. Se o governo está do jeito que está, é a cultura. Se tudo está do jeito que está. Agora, a questão é, você vai assumir a cultura da tua empresa, vai assumir a rédea ou vai continuar, né? Delegando, sendo vítima, estando no lugar de vítima. Né? É sentar, é o que a Flávia falou, é sentar, estruturar, organizar essa mente e definir agora o que eu faço com isso. Show. E se a gente for para a prática, né? Quero trazer um
um exercício aqui. Quais são os primeiros movimentos que a pessoa pode fazer para começar? Se ela quiser desenhar, aí contrata, passa o Pix aí, vamos assinar o contrato, vamos ver se você tá alinhado com a cultura dela, né? Se ela quer ter você como cliente, mas se for pra gente começar, eu quero fazer isso aqui na produtora, a Flávia já fez, né, na agência, quais são os primeiros conceitos que eu preciso olhar para traçar uma rota? Olha, a gente pode começar simplesmente como a contratação de uma consultoria, de uma mentoria. A gente pode começar lendo sobre o assunto. Então, a gente tem um exemplo de uma empresa agora. A gente está fazendo um trabalho mais voltado para a área comercial. Mas não tem jeito de fazer um trabalho, que seja no financeiro, que seja na comunicação, que seja no comercial, se não mexer um pouco na cultura. Como o trabalho é no comercial, a gente não começou com o dono, porque o objetivo dele era outro. Ele nunca nem ouviu falar de cultura, não quer saber de cultura, tá? Enfim, tá tudo bem. Então, é um trabalho focado para é uma assessoria comercial. Mas, como vai mexer um pouco com a cultura, eu preciso minimamente que esse dono dessa empresa ele tenha algum alinhamento com o que a gente está falando. Então, ele topou ler um livro. Então, dependendo do perfil desse empreendedor, dependendo do perfil dessa empresa, a gente vai buscar alguma literatura. Você tem algum livro para indicar, assim, que a gente possa indicar? Olha, para mim, o número um é O Mito do Empreendedor. Você leu O Mito do Empreendedor? Sim, esse foi o livro no qual eu cheguei, a minha cliente me indicou, e para fazer a mentoria nós tivemos que ler, é incrível. Eu começaria por ele, assim. Tem outros, tem tantos outros, mas assim, ele é o número 1. Sim. É um livro que foi escrito já há muitos anos, mas é um consultor extremamente experiente. Quando ele escreveu o livro, ele já tinha feito um trabalho com 25 mil empresários. Então, é alguém com uma bagagem gigantesca. É incrível. Mas é o mercado americano. Mas leia o livro. Parece que ele está falando da nossa empresa. Exato. A gente fica assim, gente, mas será que ele me visitou algum dia? Será que ele já esteve por aqui? Porque somos seres humanos, os nossos desafios são os mesmos, em qualquer lugar. Às vezes um pouco mais aqui, um pouco mais ali, mas os desafios estão em qualquer lugar, em qualquer mercado, em qualquer contexto, em qualquer época. Dá até um alívio grande, assim, ouvir, e eu acho que é mais ou menos o que as pessoas que estão assistindo a gente, eu espero que também tenham esse sentimento, porque cada vez que a gente entrevista alguém aqui, conversa com alguém, sempre tem uma coisinha, assim, que depois eu saio daqui e eu falo, caramba, preciso aplicar isso, preciso viver. Isso, que bom ouvir isso. Mas agora falando da Raquel Brasil, essa mulher forte, potente, fala um pouquinho sobre você, né, que essa tua jornada, né, toda essa sua coragem, desde a sua transição de carreira até estar aqui hoje, o que você quer deixar de legado, assim, para as pessoas, para seus filhos? Então, essa pergunta eu comecei a fazer desde que eu comecei meu processo de transição de carreira. Esse processo de transição, para quem está numa empresa igual eu estava há muitos anos, não é um processo simples. Não porque assim, é jogar para o alto uma carreira de anos construída. Então, eu comecei a pensar primeiro o que não fazia sentido para mim. Comecei por aí. O que não faz sentido para mim? Eu vou sair daqui para fazer, não quero fazer o quê? E eu diria que eu terminei esse mergulho, essa análise sobre mim mesma, entendendo que nós temos algumas habilidades que nos foram dadas por Deus. Simples assim. Que se eu tenho uma determinada habilidade que Ele me deu, eu tenho obrigação de desenvolver isso. Legal. E aí foi aí que eu fui fazendo, mesmo de uma forma inconsciente. E eu entendi também que essas habilidades, essa primeira vocação que a gente tem, alinhada com essa habilidade, que geralmente tem um alinhamento muito forte, ela pode ajudar a transformar a vida de alguém. Não sou eu que vou fazer nenhum tipo de transformação, não tenho esse poder. Adoraria poder chegar e falar, plim, né? Não sou eu que vou fazer. Mas eu posso ser um instrumento na vida daquele empresário, porque eu acredito que quando a gente consegue fazer um trabalho de transformação na empresa, a gente consegue ajudar a transformar a vida dessa pessoa. Com certeza. Legal. E isso é muito forte, né? Porque o meu conceito é esse também. Se você não multiplica o talento que Deus te deu, cara, isso vai ser cobrado. E quando você tem esse senso de responsabilidade que você foi chamado para algo e que se você não executar, cara,
isso muda o jogo, pelo menos pra mim. E quando que você percebeu isso? Foi nessa transição de carreira? A gente tá há quantos minutos aí de podcast? 50 minutos. Quando que você percebeu isso e assumiu esse senso de responsabilidade? O que te fez assumir isso? Nossa. Eu acho que... Na verdade, eu tive um episódio em 2015. 2015? 2015. Eu saí de férias normais, tirei férias de 30 dias. E no meu último dia de férias, eu tinha uma consulta médica, com uma médica que na época ela é homeopata. Então, era uma médica da família, ela atendia todo mundo, sabe? Eu tenho 2 filhos, então ela atendia os meus 2 filhos, atendia meu marido. Você é de onde? De Belo Horizonte. BH, pode ir. E aí, nesse último dia, eu tinha uma consulta com ela, e quando eu cheguei para fazer essa consulta, a gente começou a conversar, e eu estava num estado emocional desesperador. E ela, na hora, avaliou e falou, você não tem condição de voltar a trabalhar. O final da história é que eu fiquei 15 dias afastado, ou seja, a pessoa sai de férias. E fica Como mais... você explica isso? A pessoa sai de férias e fica mais 15 dias em casa. Eu precisei desses 15 dias para eu começar a respirar, a começar a entender que, ok, vamos voltar a trabalhar. Não tinha nenhum problema com a organização em si. A questão não era essa, era comigo mesmo. Uhum. Alguns questionamentos sobre... algumas entregas que eu não acreditava que aquilo fazia sentido, eu comecei a entender que aquilo não conversava mais comigo, e uma série de outras coisas relacionadas a isso. Ali foi que me deu eu tive um colapso, na verdade. E aí eu comecei a tratar isso. Foi aí que eu comecei esse mergulho que eu falei para você, de entender um pouco mais, de querer conhecer um pouco mais, autoconhecimento primeiro, e depois entender essa jornada do empreendedor. Mas essa clareza, ela veio depois de uns 5 anos, que foi quando eu tomei a decisão de fazer uma transição de carreira sem olhar para trás. Uau. Porque Coragem. eu já vi muitas pessoas fazendo uma transição de carreira, jogando, né, tudo pro alto. As coisas não dão certo, porque nem sempre vai dar certo de primeira. Nem sempre você vai começar com uma carteira de clientes, né, poderosa. Sim, não é sim. assim. Pode ser, mas geralmente não é assim que acontece. E aí a gente começa o quê? A gente começa a olhar para trás. Será que era a hora? Será que era aquele momento? Será que tinha que ser daquele jeito? Será que eu fiz da maneira certa? Será que medo, é o caminho? né? A gente começa a olhar para trás. Então, eu precisava dessa convicção. E aí, assim como você falou, eu sou cristã. E eu fui buscando isso durante muito tempo. E eu costumo falar assim, que Deus fala comigo me trazendo algumas convicções. E eu tive uma convicção de que aquele era o momento de virar a página. E não foi fácil, gente. Não foi fácil. Eu recebi ligações assim, de gente falando assim, como assim? Você já tá empregada? Você já tem outro lugar? Você já tem não sei o quê? E eu falava, não, mas o caminho é outro, né? Não é por aí. Mas imagina você tomar uma decisão que era difícil, que era uma renda importante para minha família também. Não é só a carreira, tem outras questões que envolvem uma transição de carreira. E que, como consultora e mentora fora de uma organização, eu passaria a entregar um cartão que não tem mais a chancela. Que era a empresa você por você. Era a minha marca pessoal, que eu tinha que começar a construir. Então, sem ter essa convicção, eu não teria suportado o processo. Porque não é simples. Mas foi assim. E essa convicção, né? E não pense que vai ser diferente aí do outro lado. Porque no momento que você desperta, você entra num momento de crise. O que é a crise? É a crisália, né? Crise vem de crisália, ou seja, o casulo que a largata passa para virar borboleta. É ali que você é pressionado, é ali que você é esmagado, é ali que você é testado. Então é nesse momento que a tua convicção tem que estar inabalável, porque vai ser aí que o bicho vai pegar. É passar pelo processo sem olhar para trás. Porque tem muitas coisas, né? O medo é um negócio que pega demais, assim, depois de um tempo, quando você realmente coloca... Mas tem que ir com medo, né? Eu costumo dizer que o medo é o que me move. O medo faz parte da nossa vida. Não tem como. O medo tá ali e ele vai ficar ali. Só vai depender de você dar um passo. O medo, em grande parte das vezes, ele nos protege. Sim. Então, a gente tem que aprender a lidar
com ele. Muito bom. Então vamos lá, a gente aprendeu aqui que o primeiro passo, se quer implementar uma cultura, é você estudar sobre, né? Então você indicou um livro maravilhoso, já vamos anotar e depois você me passa. Mito do Depois empreendedor. o Mito do Empreendedor. E outra coisa, não joga na IA, não pega o resumo. Não, tem Não que pede executar. pra IA fazer um Leia. podcast com o livro. Por quê? Porque a magia do livro está em você ler devagar, em você Muito consumir bom. Muito o que bom. vai acontecendo, porque o autor vai contando sobre uma história de uma empreendedora. Então, é o dia a dia dela, é a maneira como ela fala, como ela responde, como ela age, sabe? É a vassoura que ela pega dentro Sim. da loja para limpar, é a maneira como ela abre o forno. Então, a IA vai trazer sem esses elementos, Exato. ela vai trazer o que isso representou, mas quando a gente vai lendo sobre cada episódio que ela vai vivendo, é aí que a gente vai entendendo o nosso processo. A gente vai se Muito identificando. bom, Parecia às muito vezes bom. que tinha alguns capítulos que eu estava lendo que parecia exatamente o momento que eu estava vivendo ali. E aí eu falava, meu Deus do céu, não tô sozinha, né? Alguém também já passou por isso. E aí você poder olhar para aquilo. Esse livro é incrível. Depois vai ficar na descrição desse episódio, Muito depois bom. vocês E é um podem livro procurar. simples, é um livro simples. É uma leitura linguagem gostosa. simples, leve. Muito Até quem não bom. gosta de ler, vai conseguir ler. E pra gente, quero trazer aqui 3 pilares de cultura ou de implementação pra gente ir caminhando pro final. Que caminho você diria para as pessoas que estão do outro lado ali? Meu, implementa isso, olha pra cá, olha. Três caminhos pra pessoa já sair do podcast executando. Bom, primeiro a gente já falou que entender um pouco mais, minimamente entender por quê. Ela precisa tangibilizar a cultura. A gente Legal. precisa transformar a cultura em alguma coisa que a gente consiga pegar. Porque Uhum. se a gente ficar nesse mundo abstrato, a gente não vai conseguir evoluir. Então, o primeiro é o conhecimento do que é. Talvez o segundo, o entendimento. Parece a mesma coisa, mas não é. Uma coisa é eu saber sobre, outra coisa é eu entender. Se eu não entender, eu não vou conseguir fazer, não vou conseguir implementar. E a terceira, eu diria, chamar pessoas para esse processo, chamar Uau. a sua liderança, o seu sócio, Uau. porque sociedade é uma questão extremamente crítica quando a gente fala de cultura. Tem muitos sócios que se unem porque têm habilidades complementares, mas eles têm valores completamente diferentes. Não vai funcionar. E aí já fica complicado, né? Porque se você errou na pré-seleção, vai ter que investir muito no treinamento, né? Nossa, e aí é que tá, né? Isso vai doer no bolso Sim. em algum momento. E num certo momento entender que precisa de uma ajuda, é levantar a mão e pedir socorro. Muito O bom. empresário precisa entender que ele não precisa caminhar sozinho. A gente sempre precisa de uma ajuda externa. Nós temos, talvez isso seja da nossa cultura, um entendimento de que a gente vai dar conta, que a gente vai Exato. conseguir resolver. Não, eu mesmo vou resolver isso. Né? Então, eu estou dentro da empresa, eu vou cuidar do financeiro, eu vou contratar, eu vou trocar lâmpada. Muitas vezes, a gente precisa entender que a gente pode chamar uma ajuda externa. Isso vai E economizar. tá tudo bem, Tá exato. tudo bem. Quanto custa a sua hora de trabalho como empresário? E nessa a gente vai, às vezes o empresário, o cara que muitas vezes ele é jogado, né? A pessoa é jogada para empreender porque não faz mais sentido aquela vida antiga. E ela se vê como um lobo solitário. Como uma leoa solitária, então, quando você entende, né, que tem como caminhar junto, que tem como andar junto, muda tudo. Eu levei uns 9 anos, Flávia, para entender isso. Nós fizemos a consultoria, a mentoria já vai fazer uns 3 anos, eu acho. Então, uns Dois 2 anos e meio. E até pra gente finalizar, eu acho que primeiro dia da mentoria, você citou um exemplo que eu e a Mia, a gente olhou uma pra cara da outra e falou, meu Deus, a gente precisa sair de dentro dessa garrafa, né? A gente precisa sair, olhar Muito do bom, porque eu lado tô de ansioso. fora. E Eu tô queria ansioso por isso muito daí, que na você hora contasse certa. isso. Tem uma garrafa aqui, ó, vamos usar para a gente poder, Muito bom. de novo, né, para a gente materializar um pouco a história da cultura. O que acontece? Vamos entender que essa garrafa aqui é a sua empresa. Então, aqui dentro da garrafa, as coisas estão funcionando. Então, aqui está o maquinário, os móveis, as pessoas, os problemas estão todos lá dentro e você está dentro da garrafa, cuidando de todas essas coisas. E o que acontece? A gente tem um rótulo aqui, nessa garrafa, e quem está de dentro da garrafa, eu não vou conseguir mostrar aqui, mas quem está dentro da garrafa não consegue ler o rótulo. Quem lê o rótulo da garrafa é só quem está do lado de fora.
Então, se esse empresário não conseguir sair dessa empresa, se ele não entender que ele precisa sair para ele ler o rótulo, para entender o que está acontecendo no mundo, no mercado, no setor dele, no concorrente, buscar entender o que um parceiro, um fornecedor novo, enfim. Se ele não sair para esse mundo externo, ele nunca vai ler o rótulo. Ele vai estar eternamente dentro da garrafa. E isso é o que vai minando a energia, que vai minando a saúde dele. Sim. Vai minando Muito essa bom. força. E vai chegar uma hora que ele vai entregar os pontos, vai fechar esse negócio, vai passar esse negócio. Ou vai até continuar, vai manter, mas com uma vida que não precisa ser assim. Vai sugar, né, da alma da pessoa. Não precisa ser assim. Pode ser mais leve. Muito Não forte. quer dizer que seja fácil. Exatamente. Mas pode ser um pouco mais leve. Muito bom, Raquel. Muito obrigada Obrigada por aceitar a vocês. nosso convite, Foi por um esse prazer. bate-papo tão inspirador aqui, Eu com adoro falar de cultura, então tantos ensinamentos. a gente Já- ficaria aqui a tarde toda. Então- Eu vou parecer aqui meio, né, repetitivo, Repetitivo, mas eu também ia falar a assim, mesma e já coisa. tem que ter um segundo episódio com a Raquel. Que são assuntos muito importantes, assim, e é uma forma gostosa de aprender, de ouvir. Eu acho que você facilita esse entendimento, né? Então, com certeza, faremos novos convites. Tá. Raquel, obrigado pelo seu tempo, por disponibilizar essa aula pra gente, né? E acho que é até um incentivo pra quem tá vendo de fora de, tem como arriscar num sentido do teu chamado, naquilo que Deus te enviou e fazer acontecer. Tá aqui, não é fácil, mas se tiver o movimento, se tiver a cultura, se souber, leitura, acabei de levar um puxãozinho de orelha aqui, não vai pra IA não, vai ler. Mas o jogo muda. E que prazer ter você aqui com a gente também. Eu quero te convidar a se inscrever no canal, porque é só o começo de um grande movimento que tá por vir. A gente acredita, né, que o conhecimento, a sabedoria, ela muda o jogo. E nada melhor que estar aqui com a Flávia, o Paulinho, todo o time que tá aqui, para te convidar a se inscrever no canal, clicar no gostei, compartilha com aquele empreendedor que está precisando, ou aquela pessoa que quer empreender, porque junto o jogo muda. A gente pode andar sozinho, às vezes vai até mais rápido, mas se anda com a pessoa certa, com o pessoal certo, você vai muito mais longe. E o que mais a gente tem para dizer, Flávia? E é isso, esse é só o segundo podcast de 2026. Toda terça-feira, às 18 horas, um episódio novo. Então fiquem ligados, tem muita coisa boa vindo por aí. É isso. Obrigada.